Josué capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos orar. Pai, obrigado nessa noite pela tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma forte, de uma forma poderosa. Amém. Esse momento fala sobre transição. A transição, ela nem sempre é fácil, porque ela mexe diretamente com a nossa vida. Ela nos tira de um lugar aonde nós estamos acostumados. Ela nos tira de um lugar aonde nós já criamos raízes e nos leva a lugares aonde nós jamais pensamos. Nos coloca em posições aonde jamais achávamos que poderíamos chegar. E a transição, ela é complicada porque ela traz consigo, infelizmente, a comparação do passado com o desafio do futuro. Ou seja, ela sempre vai levar você a comparar o antes e o que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois. E muitas vezes nós não estamos preparados para as transições. Nós sempre achamos que Deus vai nos colocar em lugares para que a gente possa criar raízes. Eu não estou falando de você ser membro de uma igreja, de permanecer ou pertencer a uma igreja, mas eu estou falando da nossa vida. Estou falando da forma em que nós conduzimos a nossa vida, da forma em que Deus quer nos usar, abençoar a nossa vida, nos fazer mover, nos fazer crescer. E às vezes nós relutamos com o crescimento que Deus tem na nossa vida. Às vezes nós queremos resistir à palavra que Deus tem lançado sobre a nossa vida. Eu arrisco a dizer que muitas vezes nós queremos resistir ao destino que Deus tem para nós. E aí nós começamos a sofrer, a não entender o porquê que as coisas não dão certo, ou porquê que as coisas não funcionam. Mas é porque Deus está te conduzindo a um lugar que ainda você não enxergou, ainda você não viveu aquilo. Isso traz medo, isso traz insegurança, isso traz conflitos internos dentro de nós. Mas mudar é preciso, avançar é preciso sempre. Não pense você que Deus criou você, que Deus agiu na sua vida e te trouxe até aqui para que você fique na posição em que você está. Existem coisas que Deus já confiou a você, e existem coisas que Deus irá confiar ainda nas suas mãos. As transições, elas são importantes porque elas irão nos estruturar e nos fazer crescer. Josué estava sendo desafiado a viver esse momento. Deus estava dizendo para ele: Moisés morreu, acabou. Não se fala mais sobre Moisés. Moisés já é um passado. A partir de agora é com você. A partir de agora eu conto é com você. A partir de agora o meu foco está em você. A minha mão está sobre você. Até porque Deus não se move pelos mortos.
Deus se move pelos vivos. Então Deus olhou e falou: Josué, agora é com você. Imagine a pressão que ele está sofrendo. Imagine a cabeça de um homem que cresceu ao lado de alguém que sempre foi a sua referência, alguém que exerceu liderança espiritual, liderança terrena, aquele que foi a boca de Deus para o povo. Às vezes nós começamos a olhar para isso e nós começamos a olhar e falar: o que vai ser agora? E Deus estava dizendo para ele: vai ser com você. E quando Deus diz que vai ser com você, Deus não está preocupado com a força que você tem. Deus não está preocupado com o tanto que você sabe. Deus não está preocupado o que as pessoas vão pensar sobre você. Deus está preocupado em que, se você é capaz de acreditar no que Ele está dizendo a você ou não, se você é capaz de se lançar ou não sobre aquilo que Ele está falando a teu respeito. É isso que Deus está olhando para você. É isso que Deus quer contar com você. É para isso que Deus está falando com você, para te levar mais longe, para te colocar em lugares aonde você não imagina, para você superar desafios que outros não foram capazes de superar, que outros não tiveram a coragem de viver. Então Deus diz para Josué o seguinte: você precisa atravessar o Jordão. Veja, Deus sempre pode te dar uma palavra, mas o acessar, o romper, parte de você, precisa sair de dentro de você. O movimento, ele precisa ser seu. Não espere que Deus se mova por você na onde você precisa se mover. Não espere que Deus faça aquilo que você precisa fazer. Não espere que as pessoas compreendam o movimento que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa apenas atravessar o Jordão. O primeiro desafio de Josué não é lutar contra as muralhas de Jericó. O primeiro desafio de Josué é crer que Deus é com ele, é acreditar que Deus está com ele, é acreditar que ele é capaz de atravessar o Jordão em que o seu mentor não foi capaz, é acreditar que o Jordão vai obedecê-lo, que o Jordão não será obstáculo para ele. O desafio dos Josués no nosso meio para o ano de 2022 é crer que ele pode atravessar o Jordão, mesmo que o Moisés que ele teve não foi capaz, que ele é capaz de construir aquilo que o Moisés dele não foi capaz de construir, que ele pode realizar aquilo que o Moisés dele não foi capaz, que ele pode ter aquilo que o Moisés não teve. O maior desafio dos Josués que estão aqui no nosso meio é se mover para esse momento extraordinário na vida dessa pessoa. É olhar e acreditar que Deus sim pode fazer, que as maldições, que as amarras, que os impedimentos do passado, eles também ficaram com Moisés, acabaram com Moisés. Em Números 14, Deus vai dizer, do verso 30, Deus vai dizer: somente Josué e Calebe vão entrar na terra prometida, e a geração acima de 20 anos, toda ela morrerá diante do deserto. Mas Josué e Calebe
não poderá morrer. Eles serão responsáveis para fazer acontecer aquilo que eu tenho dito. Você é a pessoa responsável por fazer a palavra de Deus se cumprir. Talvez na sua casa, talvez no seu emprego, talvez na sua escola, talvez no bairro onde você mora, talvez na cidade onde você mora, talvez nesse estado, talvez na sua igreja local, talvez na nação, ou talvez fora da nação. Você é o responsável por fazer as coisas acontecerem, para que a palavra de Deus se cumpra. Não tenha medo do Jordão. O Jordão é obstáculos para aqueles que não creem. O Jordão, ele é obstáculo para aqueles que se rebelam. O Jordão é obstáculos para aqueles que olham para as circunstâncias e não olham para a palavra que Deus tem liberado sobre a vida dele. O Jordão é impedimento para os fracos, para os desistentes, para aqueles que têm um ânimo dobre, para aqueles que não se firmam, para aqueles que não têm raiz. Mas para aqueles que creem, o Jordão nunca será o obstáculo. O Jordão é o acesso que nos leva ao lugar aonde o Senhor tem na nossa vida. O Jordão, ele nos dá acesso aos lugares aonde o Senhor tem falado a nosso respeito. O Jordão é o lugar aonde nós vamos atravessar e viver aquilo que os nossos antepassados ouviram, ou até mesmo viram, mas não conseguiram viver. Você é alguém que vai atravessar esse Jordão, e quando você atravessa o Jordão, as coisas começam a mudar na sua vida. Quando nós atravessamos o Jordão, nós tiramos para trás, nós lançamos para trás o passado de incredulidade, nós lançamos para trás a escassez, nós lançamos para trás as provisões, as providências que Deus manda, e começamos a viver aquilo que Deus tem dito sobre os nossos celeiros, que os nossos celeiros, eles transbordarão. Ou seja, a nossa sorte, a nossa vida, ela começa a ser mudada a partir do momento que atravessamos o Jordão, quer seja um Jordão físico ou um Jordão espiritual. Ele é um marco na nossa vida, é um divisor de águas na nossa vida, que nos tira de andar em círculos, que quebra na nossa vida o espírito de repetição e nos leva a viver coisas sobrenaturais, que nos leva a viver coisas insondáveis, que nos faz experimentar coisas que os outros não experimentavam. O Jordão é o lugar de acesso, é o lugar aonde nós atravessamos nessa noite e passamos a acessar as coisas novas de Deus na nossa vida. Quando você atravessar o Jordão, o ambiente vai mudar, o ar vai mudar, as circunstâncias vão mudar, aquilo que era contrário se torna favorável, aquilo que era impedimento cai por terra, aquilo que não dava passa a dar, aquilo que era impossível começa a se tornar possível, aquilo que não se cumpria passa a se cumprir na sua vida, aquilo que não chegava passa a chegar na sua vida. Eu quero dizer a você nessa noite, através do Espírito de Deus, que as coisas começam a mudar na sua vida nessa noite, a partir de agora, através do nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus está se movendo sobre a sua vida, está se movendo sobre a tua causa, está se movendo sobre algo que está na sua vida, para te conduzir aos novos tempos na sua vida, aos novos ares que vêm sobre a sua vida, ao novo fluir de Deus que vem sobre a sua vida. Os obstáculos começam a ser quebrados a partir de agora, e Deus te insere numa terra que mana leite e mel.
atravesse o Jordão. Ele já parou para você passar. Você é um Josué dessa geração. Josué, assume a missão, assume a responsabilidade. Sem responsabilidade, você não vai chegar em lugar algum com Deus. Sem comprometimento, você não vai viver coisa alguma com Deus. Sem anular o seu passado, você nunca será nada com Deus. Quando Josué atravessa o Jordão, Deus começa a dar promessas a ele, a entregar palavras na vida dele. Deus começa a fazer coisas diferentes. Deus começa a mexer na estrutura de Josué, na mente de Josué. Uma coisa é ser auxiliar de Moisés, a outra coisa é ser o líder. Ser líder te leva a ter um posicionamento e contrário ao da massa. Líder não é guiado pela massa. Líder não pensa como a massa. Líder pensa para a massa. Então Deus diz para ele, e está aqui, e nós vamos começar a entender que depois que o Jordão passa, depois que atravessamos o Jordão, nós temos que nos apoderar de algumas coisas que o Espírito de Deus nos dá na nossa vida. E no versículo 3, Deus vai dizer a Josué, ele diz: em todo lugar em que colocar as plantas dos vossos pés, será seu, assim como eu disse por intermédio de Moisés. Quando Deus diz, aonde você vai colocar as plantas dos teus pés, eu vou te dar, Deus está estabelecendo um tempo de governo. O que é governo? É aquele que tem a capacidade, a autoridade para administrar algo, aquele que exerce autoridade sobre coisas. Você não pode entrar no lugar, você não pode acessar a terra que emana leite e mel sem ter governos na sua mão, sem exercer governo sobre as coisas. Deus não insere você em um lugar, em um ambiente, sem te entregar o governo, porque se Ele não te entregar o governo, não tem como você exercer aquilo que é necessário, não tem como você direcionar pessoas ou coisas. E Deus precisa estabelecer uma mentalidade de governo no seu povo, porque muitas vezes nós estamos caminhando sem direção. E quando nós falamos sobre governo, você associa governo sobre política, mas a vida não é feita somente de política. Não existe somente governos políticos. Existem governos que o Senhor entregou a você, domínios, lugares, cidades, empresas, pessoas, e você precisa estar decidido a governar. Você precisa ter um coração para o governo, um coração que não se corrompe com a posição, um coração que não se deixa se levar pela vaidade, um coração que não se deixa se levar pela fama, um coração que não permite que aquilo que é seu por direito
tomado de você, seja arrancado de você. Quem governa não aceita menos daquilo que é dele por direito. E nós precisamos mudar a nossa mente. O nosso espírito precisa ser tocado pelo Criador novamente, para que a nossa mentalidade seja transformada mais uma vez, seja novamente mudada mais uma vez, para que nós possamos entender a posição aonde Deus nos coloca. O Senhor diz: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Ele está dizendo: você é o poder moderador sobre a terra. Você é aquele que faz a luz brilhar sobre a terra. E sabe qual é o problema? Nós achamos que Deus irá interferir em algumas coisas nesse campo. Mas a palavra de Deus diz assim: os céus são do Senhor, assim como a terra são dos homens. Deus está dizendo: o governo aqui tem que ser estabelecido por você. Nós somos um povo forte. Josué tinha um povo forte. Josué recebeu uma herança que ia mudar a história de pessoas, mas a cabeça precisa ser mudada. Não adianta ter o poder se você não sabe usar ele. Não adianta ter o governo se você não sabe usar esse governo. E Deus está chamando você para um tempo de governo na sua vida. Deus quer anular na sua vida nessa noite os desgovernos. Deus quer anular na sua vida nessa noite os espíritos que destroem e consomem a herança que Ele tem te dado, aquilo que Ele tem confiado nas suas mãos. O Senhor quer colocar por terra aquilo que tem te impedido de governar sobre o lugar aonde Ele tem te colocado. Deus quer colocar por terra os bloqueios que foram construídos na sua mente, as muralhas que foram construídas na sua mente para aprisionar você em pensamentos, em sentimentos, em emoções que te afastam dele, que te impede de enxergar aquilo que ele tem te dado, que te impede de enxergar aquilo que realmente ele tem para a sua vida, aquilo que te impede de dimensionar o tamanho daquilo que o Senhor tem entregue na sua vida. E Ele quer quebrar esse espírito na sua vida, e Ele está quebrando isso, Ele está desconstruindo isso na sua alma, no seu espírito, no seu coração. Ele está destruindo isso no meio da sua casa, no meio dos seus caminhos, no meio dos seus negócios, naquilo que vem até a sua mão e você não consegue controlar, você não consegue avançar, você não consegue romper, você não consegue ter equilíbrio nisso. O Senhor é aquele que desconstrói isso para entregar na sua mão algo que vai fazer a diferença realmente no seu tempo. Esse é o tempo de nós recuperarmos o governo daquilo que o Senhor tem nos dado. Esse é o tempo de nós usarmos a autoridade que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, de estabelecermos territórios na nossa vida, de tomarmos posse das promessas que o Senhor tem feito a você. Quantas coisas Deus tem prometido a você, quantas coisas Deus tem dito a teu respeito, mas não sai do lugar, não se torna verdade, não se torna realidade. Mas hoje o Senhor está dizendo ao teu espírito: os comandos de Deus estão sendo estabelecidos no teu espírito, e dizendo: você vai governar, você vai governar, você vai governar. Orabanda que derraço, repa que derraço de comandação.
Chega de ser roubado. Chega de ser saqueado pelo inferno. Antigamente na igreja, quando eu me converti, novamente quando eu voltei para o Senhor Jesus, houve um tempo em que nós cantávamos uma canção. E essa canção, ela dizia que eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo aquilo que ele me roubou. Eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo aquilo que ele me roubou. Uau! Ele está dizendo: atravesse o Jordão e tome aquilo que o inimigo roubou de você. Para tomar algo de alguém, você precisa ser mais valente do que ele. Para tomar algo que foi roubado de você, você precisa usar de autoridade como nunca antes na sua vida. Você precisa acreditar que realmente você é capaz e que as coisas estão mudando na sua vida. É Deus restituindo o governo sobre você, o domínio sobre a sua vida, dizendo para você que a história, ela não pode mais se repetir na sua vida, que as coisas não serão como foram antigamente. Vá ao terreno do inimigo e tome da mão dele aquilo que ele tomou de você. Arranque da mão dele aquilo que ele arrancou e te marcou e te fez chorar. Tire da mão dele aquilo que um dia foi seu e você desfrutou disso. Tudo isso com uma ordem Deus estava dando a ele: você, aonde você colocar as plantas dos seus pés, eu vou te dar. E ele continua, porque Deus não se move somente por uma coisa. Deus não se move somente em uma direção. Deus não se move em uma situação só. Ele vai além, porque ele está dizendo no versículo de número 4, ele diz: eu já estabeleci a sua porção, eu já estabeleci os limites. Aceite os limites e ande sobre os limites. Sabe esses limites que está aqui no capítulo 4? Esses limites foram estabelecidos lá em Gênesis capítulo 13, depois da separação entre Ló e Abraão. Deus disse para Abraão: levanta a tua cabeça agora e olhe para o norte, olhe para o sul, para o oriente, para o ocidente. Olhe bem, porque aonde você olhar, até aonde você enxergar, eu vou dar ao meu povo. Mas Deus continua. Diga para alguém: atravessar o Jordão. Não, para o velório de amanhã às 9 está ótimo. Para quem quer conquistar e viver algo é muito pouco. Diga: atravessar o Jordão é o início. A restituição do governo é o início. Mas agora é tempo de lutar e vencer e expulsar os invasores da minha promessa. Versículo 5. Uau! O Espírito de Deus diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Ninguém
Meu Deus do céu, viu? Olha, gente, continuar assim, eu não venho me pregar domingo aqui na igreja, não. Estou falando para você, eu vou pregar em outro lugar. Vou começar a ser itinerante. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Sabe o que é isso? O governo te dá poder. Para expulsar. Aquele que invade o seu território. Sabe qual é o problema? A vida acontece. Sim ou não? A vida acontece. A vida, ela caminha tanto para o bem como para o mal. A decisão para onde ela vai ela é sua, porque através das suas decisões a sua vida ela vai ser marcada ou não. Agora Deus precisa fazer aquele povo entender que através do governo, da autoridade que está sendo dada a eles estão recebendo o poder para expulsar aqueles que entraram dentro daquilo que não era deles. Sabe o que é isso? São aqueles que entram e tomam de você aquilo que é seu. São aqueles que têm sugado você, que têm feito você chorar, que têm feito você se prostrar, que têm lançado palavras de desânimo na sua vida, que têm colocado você em uma posição aonde Deus jamais colocou você. Não é por merecimento, não é porque você é bom ou mal, porque não existe ninguém aqui que é bom ou merecedor de algo, mas existe uma palavra e uma promessa. Existe algo que foi confiado a você, que foi inserido como essência dentro de você, que exala dia e noite como um perfume dentro de você. Existe algo que Deus escolheu você. Não me pergunte o porquê Deus escolheu você, o porquê Deus disse a você, o porquê Deus colocou nas suas mãos. Não me pergunte porque você foi o escolhido de Deus, porque eu não tenho essa resposta para te dar. Ele tem a resposta, Ele sabe o que você tem. Você tem o que o outro sentado do seu lado não tem. Não me pergunte o porquê que ele não tem. Talvez ele seja uma pessoa que tem doutorado, que ele tem um mestrado, que ele tem isso, que ele tem aquilo, mas de repente você só tem a escola da vida, aquela que você tropeça, cai, se machuca, se estrupica todo, mas se levanta e continua. Mas Deus olhou para você e achou graça em você, e agora Ele te capacita para um tempo. E qual é o tempo? De fazer seus inimigos se retirarem daquilo que Ele entregou a você, aquilo que o inimigo tem tomado de você. Deus está dizendo que agora é o tempo de reaver aquilo que foi roubado de você, de reaver, de restituir aquilo que foi arrancado de você. Não importa o poder que o inimigo tem, não importa quanto tempo ele está naquele lugar, agora nós estamos declarando nos céus e na terra, nós estamos declarando que é tempo do inimigo se retirar, retroceder, porque nós estamos entrando no lugar aonde é nosso por direito. Nós estamos determinando, é tempo do inimigo retroceder, retroceder, retroceder. A palavra que está sobre a tua vida
vida, o inimigo vai retroceder, as circunstâncias vão retroceder, a doença vai retroceder, a miséria vai retroceder, o problema vai retroceder, a força do inimigo vai retroceder, os encantos vão retroceder, porque agora é tempo de avançarmos. Ora bandar que derraço, ora bandar que derraço, repa que derraço de comandar-se. É tempo de firmar os seus pés, como está escrito: firme os teus pés e os teus joelhos trementes, que estão tremendo, e comece a avançar. Aproveite a oportunidade que Deus está te entregando. Aproveite aquilo que o Senhor está te dando. Muitos morreram por isso e não tiveram. Muitos jejuaram mais do que você e não tiveram. Muitos oraram mais do que você e não tiveram. Muitos foram mais homens de Deus do que você e não tiveram. Muitos fluíram mais nos talentos e dons que o Senhor deu e não tiveram. Mas Ele está dando a você, Ele está entregando a você. Ele está dizendo: ninguém pode resistir. Quem é o inimigo para resistir você? Mas tudo isso é criado e construído através de uma mentalidade, como eu disse anteriormente. E você vai ver que se você não vigiar, se você não cuidar, esse espírito, ele volta para arrancar de você, para roubar a essência que está dentro de você. Josué estava ali, anos se passaram. Não existe mais juízes em Israel. Agora é tempo dos reis em Israel. E a Bíblia diz que o primeiro rei de Israel chamou quem? Como se chamou? Você não lê a Bíblia não, né, gente? Misericórdia, viu? E se você perguntar no cultinho, o cultinho sabe. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul. Sabe quem foi Saul? Da tribo de Benjamim, o menor da sua casa, mas ele era um homem grande. A Bíblia diz que quando os filhos de Israel andavam sobre ele, davam sobre, no máximo, aos ombros dele. Diz que o camarada era bonito, igualzinho eu, mas tinha uns problemas com Saul. Quais os problemas de Saul? Desobediente. Quais os problemas de Saul? Medroso. Quais os problemas de Saul? Deixava com que as situações o corrompesse. Qual os problemas de Saul? Um endemoniado. E a Bíblia diz que nos tempos do rei Saul há uma peleja entre Israel e os filisteus. Veja, qual é a promessa que Deus deu a Josué? Ninguém poderá te resistir. Amém? Só que Golias chega lá e fala assim: dai-me um homem para que possa lutar comigo, e aquele que vencer vai governar sobre o outro. O problema não é ouvir isso uma vez,
porque você fala, é papo furado. O problema é ouvir isso 2 vezes por dia durante 40 dias. Isso está dizendo o seguinte, que durante 80 vezes saía um camarada enorme, grande, e gritava para as fileiras de Israel: dai-me um homem para que possa lutar comigo. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que o espírito do medo estava no meio das fileiras de Israel. Saul não se pronunciava, Saul não se posicionava. Por quê? Porque a essência que estava dentro dele já tinha sido roubada, arrancada dentro dele. E quando a essência ela é arrancada, quando somos roubados daquilo que o Senhor nos entrega, o mal começa a nos desafiar, para nos fazer questionar se realmente Deus é por nós ou Deus não é por nós. Através da palavra Ele quer fazer retroceder você. Ele quer que você retroceda a uma posição de medo, a uma posição de escravo, a uma posição de estar retido, de estar sozinho, de estar sem força, a uma posição de mediocridade. Mas entenda uma coisa, dentro de uma multidão como essa, sempre vai existir alguém que tem uma mentalidade de governo. Sempre vai existir alguém que não vai deixar a oportunidade passar. Sempre vai existir alguém que vai agarrar a oportunidade e vai fazer acontecer. Sempre vai existir alguém que vai se levantar e se posicionar diante da afronta do inimigo e vai dizer: eu não vou retroceder. Quem tem que retroceder aqui é você. Quem tem que sair aqui é você. Sabe por quê? Porque ele crê na promessa que está sobre a vida dele. Ele crê na palavra que está sobre a vida dele. Ele crê na essência que está dentro dele. Ele crê no Espírito que se move sobre ele. Então a Bíblia diz que vem um rapaz grande, Davi, pequeno e ruivo. A sua arma mais mortal, um estilingue. Como é que é? A arma mais mortal que ele tinha era um estilingue com uma pedra. Aquele que a gente brincava quando era criança, que essa turminha nova não sabe nem o que é. Que a gente tinha que comprar 2 pares de garrote, arrumar uma árvore boa em V certinho, passava cortava uma câmara de ar e vinha enrolando, depois pegava ali, furava um couro, amarrava e esticava e começava a matar os passarinhos. Agora é crime, não faça isso. Agora a Polícia Florestal te prende. Mas na nossa época não existia essas coisas, gente. Na nossa época não tinha esse negócio. Hoje em dia, se você fala que a coisa está preta, você está sendo racista, porque é politicamente incorreto. Hoje, se você fala alguma coisa, você está fazendo bullying com alguém. É por isso que há uma geração fraca se levantando, uma geração que não tem força para nada, uma geração que não sabe o que quer, uma geração que não recebe e não vive aquilo que Deus tem para a vida deles, uma geração infiel, que deixa que o mundo domine eles, que faz com que o mundo determine o ritmo da vida deles. Mas a geração que vinha com o pé no chão, pisava no barro, tropeçava, arrancava o tampão do dedo na rua, muitas e muitas vezes chegava com o dedo desse tamanho em casa, e a mãe falava assim: meu filho, vem aqui que nós vamos resolver esse negócio. E pegava um negócio chamado mertiolate e enfiava no seu pé, e você saía dançando no poder. Mas era que poder? Porque queimava, e queimava, e você dançava no poder, pulando, e falava: sopra. Sabe o que é? É uma geração que tinha algo diferente. É a geração que veio de Davi, alguém que era diferente, alguém que tinha um posicionamento firme, alguém que sabia quem era, alguém que sabia por que foi chamado.
alguém que sabia por que estava ali, e alguém que entendia a posição e o momento que as coisas estavam acontecendo, e entendia a oportunidade que estava diante dele. Nós somos de uma geração que não se levantava no meio do culto, fazia xixi na calça, mas não ia no banheiro, porque senão era morte. Se você chorasse, sua mãe te dava um beliscão e falava: em casa nós vamos acertar tudo. E podia saber que na sua casa, depois de 7 dias, era a missa de 7º dia sua. Mas é uma geração que cresceu, é uma geração que teve que pagar sua faculdade. Papai não tinha dinheiro para pagar. É uma geração que não mamava NAN, porque a única coisa era o peito da mãe, ou leite de vaca, ou a da cabra que tinha. É uma geração que, se não tivesse as bochechas rosinha, você estava doente, porque você tinha que estar corado para dizer que você estava bem de saúde. Essa geração não existe mais. Hoje é a geração que você não pode ter barriga. É a geração que você tem que ser bombado. Mas os bombadinhos, tudo dá problema. O que resiste mesmo é os gordinhos. O que resiste são os gordinhos. Os bombadinhos dá infarto, torta a boca, tira 10 dias de atestado, pega dengue 3 vezes, pega Covid 2 vezes. Deus está falando. Gordinho vai ter na porta do céu. Deus fala assim: volta, meu filho, senão você vai dar prejuízo aqui. Desce para a terra, fica lá, come mais um pouco. Se você chegar aqui, você vai causar problema. O devorador é na terra, no céu não tem devorador não. Volte lá. Sabe o que é isso daí? É uma geração que sabe o valor das coisas. Por isso que eu disse: a arma mais mortal de Davi era o quê? Era o estilingue. Mas Davi sabia que nas mãos dele, quem se movia não era Davi, mas era o Espírito que estava sobre ele. A sua arma pode ser a arma mais simples, a menos eficaz aos olhos dos homens, mas a mão que está por detrás das suas mãos é as mãos do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que quebra o arco, corta a lança e põe fogo nas carroças e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Expulse o inimigo, tire ele do seu território. Talvez é na sua empresa alguém te persegue, porque sempre tem uns perseguidores, sempre tem um filisteu onde você trabalha, sempre tem um Golias onde você trabalha. Você vai cortar a cabeça dele? Não dá, porque a polícia te prende, irmão. Mas existe uma arma mais eficaz do que a arma humana. Quando você passar nele, você começa a declarar baixinho: o Senhor me entregou nas suas mãos. Aleluia. Quando você passar sobre ele, fala: o Senhor te entregou nas minhas mãos. Quando você passar do lado dele, fala assim: o Senhor te entregou nas minhas mãos. Você vai passar e vai começar a declarar: o Senhor te deu nas minhas mãos.
O Senhor te entregou nas minhas mãos, e eu não aceito ser governado por você. Não se rebele contra Ele, porque você não pode se rebelar contra Ele. Mas se Ele está agindo de injustiça com você, se Ele está te perseguindo pelo trabalho que você faz, se Ele se sente ameaçado por quem você é diferente. Você vai começar a declarar. Fala assim: eu estou te expulsando do meu território. Esse lugar é meu. Ninguém pode resistir aonde Deus te colocou. Sabe qual é o problema? Deus te planta num lugar e você fica com medo do machado dos outros. Uma coisa que eu tenho aprendido em Deus, que quando Deus te planta, o único que pode te podar é Ele. O único que pode cortar suas raízes é o Senhor. Homem não tem poder para cortar a raiz daquele que foi plantado por Deus. Homem não tem poder para arrancar quem Deus plantou no lugar. Homem não tem poder para fazer nada. Ele pode te cortar até a raiz achando que vai te matar, mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas o broto voltará. Aleluias. Entenda isso. O homem não pode parar aquilo que Deus colocou na sua vida. E esse ano de 2022 vai ser o ano em que as coisas vão começar a acontecer. E os inimigos que hoje estão avançando diante de você, eu quero declarar que eles vão começar a retroceder a partir de hoje, porque a atmosfera na sua vida, ela muda a partir de agora. Nós acessamos os portais eternos e começamos a nos mover nos céus e na terra, retrocedendo, fazendo com que o inimigo retroceda. A ordem de Deus é: inimigo, retroceda, porque agora é tempo do meu povo avançar. No versículo 5 ele diz ainda: não te deixarei e jamais te desampararei. Não te e jamais te. Então escute uma coisa: feche os seus ouvidos para as mentiras do diabo, que você está sozinho, porque você não está. Você nunca vai estar. Deus está com você. Na peleja, Deus está. Na tempestade, Deus está. No mar revolto, Deus está. Na tempestade, Deus está. Na escassez, Deus está. Na bonança, Deus está. Na tristeza, Deus está. Na alegria, Deus está. O casamento que nós temos com Deus não é o casamento que nós temos com os homens, não. É diferente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito Deus, não cumpriria. Uau. Tem muita gente que já jurou no altar e já caiu na rua. Deus está com você. Deus está no teu negócio. Deus está na tua família. Deus está em todas as áreas da sua vida. Vamos terminar. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas fracassado, derrotado, dominado, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se desvie nem para a direita. Sabe qual é o problema nosso? Queremos nos mover na unção de Josué, mas não queremos andar pelo caminho que o Senhor nos propôs. Nós procuramos caminhos alternativos.
nós procuramos os atalhos. Quando Deus fala com você, você fala assim: tem um jeitinho mais fácil, não? Quando as coisas começam a apertar e você começa a ser amassado, você fala assim: não estou aguentando mais não. Às vezes a gente se ofende por poucas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que nos fortalece e nos faz forte é aquilo que nos fere, é aquilo que nos faz sangrar, é aquilo que nos deixa marcas. Eu cresci dentro de um ambiente de igreja, e às vezes aqui eu vejo isso, às vezes as pessoas ficam toda melindrosas. Às vezes estava assim, ó, a turminha assim, ó. Dá um exemplo para você. Tá aí, ó, os 4 mosqueteiros aqui, ó. Jesus está mandando mensagem, irmão? Não? Ah, está conversando com vocês aí. Ah, tem que explicar, senão o povo acha que você está conversando lá com seu marido, mandando um WhatsApp para ele. E que se conversando. Você está com a cifra aí já? A Denise mandou mensagem para você. Nossa, tanta gente boa mandar mensagem para você. Mas, por exemplo, estava num ambiente como esse. Vinha o meu pastor e falava assim: ó, nós vamos comer uma pizza no Babo lá hoje, beleza? Vamos embora. E os 3 ficavam olhando quietinho. Nós ficávamos olhando quietinho. Quantas e quantas vezes nós passamos por isso, né, Fafá? Né, Derlane? Mas por quê? Preciso saber o meu lugar. Não posso ser dodói. Se eu não fui chamado é porque não é para mim estar. Tem a minha hora e tem o meu tempo. Hoje, se alguém vai na minha casa, nem foto eu tiro, porque senão é um mimimi infernal dentro da igreja. O queridinho do apóstolo. Eu tenho tanto queridinho, gente, que eu nem sei mais quem que é. Acho que nem minha mulher é tão querida assim. E eu fico pensando assim: ah, se eles soubessem como é bom ficar do meu lado. É bom, Weber, ficar do meu lado? Não é não? Não é não? Entendi. É bom, Derlan, ficar do meu lado? Não, pode falar a verdade, não mente não, você vai tomar ceia. Toma ceia não hoje. Está em condenação. Irmão, a pior coisa que tem é ficar do meu lado. Por quê? Chato, ranzinza. 5 minutos bom, 24 horas ruim. Se você me pegar na hora errada, eu te mato. Se você falar o que não deve para mim na hora errada, você perde tudo e eu nem olho para sua cara mais. Que isso? Não, eu tenho que confessar para você quem eu sou. Perfeccionista. Ah, mas o senhor é honesto, é obrigação minha. Dia da igreja é dia meu. O dia que eu acordo, tem dia que eu acordo, gente, eu já vim queimando demônio lá de casa até aqui. Satanás entra no meio, na estrada. Turma ruim para dirigir aqui em Cruzeiro. Meu Deus do céu. Tem uma turma que dá seta para a direita, entra para a esquerda. Tem uma turma que freia, e você não vê, parece que é o anjo
o anjo ou o capeta que entrou na frente dele, porque não tem ninguém na frente dele. Aí às vezes o pessoal, é o queridinho do apóstolo. Irmão, põe um negócio na sua cabeça, eu sou queridinho de ninguém, não tenho queridinho nenhum. Nem meus filhos são meu queridinho. E quando piso na bola, tiro fora. Pode trabalhar na igreja, pecou, senta. Mas é seu filho, é meu filho, não dá direito de fazer o que quer dentro da igreja. Mas é filho de pastor, não é pastor. Não transfira a unção que está sobre mim, sobre a vida dos meus filhos. Não transfira a unção que está na vida dos pastores, sobre os filhos deles. Você tem que educar. Você educou o seu? Eduquei. Agora, se ele quer fazer o que não deve fazer, o que você vai fazer com ele? Vai matar ele? Você ora e deixa as coisas acontecerem. Faz a sua parte, Deus, e deixa Deus agir. Então não tem queridinho. Sabe qual é o problema aqui? Às vezes você quer pegar um atalho para achar que você vai arrebentar, e Deus está dizendo para você, nem para a direita, nem para a esquerda, existe um caminho. Você quer ser bem sucedido em 2022? Não negocie aquilo que Deus colocou dentro de você. Não troque o que Deus colocou dentro de você por 5 minutos de prazer. Não troque. Não troque a essência que está dentro de você por alguma coisa que não vai mudar nada na sua vida. A unção, ela já está sobre você. O que falta? Eu crer e aprender a me mover nela. Escute o que eu vou dizer a você, fique de pé. Você crê? Eu creio nas coisas. Em 2022, vou falar de mim, você fala de você, amém? Tá bom, eu vou falar sobre mim, você fala do jeito que você quiser. 2022 você vai ver eu chegar aqui nesse altar. Nesse lugarzinho aqui, ó. Eu vou pegar uma folha e vou mostrar para você. Fala assim, tá vendo essa folha aqui? Pela fé, você tá vendo essa folha aqui? Vou falar assim, isso daqui é a escritura dos 40 mil metros da igreja. Fala assim, tá vendo essa folha aqui? Pelo menos uns 2. Tá vendo essa folha aqui? É a rádio da igreja. Tá vendo essa folha aqui? São os recursos para fazer tudo aquilo que a igreja precisa. Não faltará recurso. Pegue a sua mão, levante sua mão aí. Pela fé. O que você está segurando? Fala para você aí, ó. Fala baixinho, tá vendo aí na sua mão? Ou melhor, porque vocês são meio incrédulos, meio sei lá o que. Diga assim, diga aí para quem está do seu com a mão aí, fala assim, tá vendo esse papel na sua mão? Nossa, tá maravilhoso.
Diga, está vendo esse papel na sua mão? É a vitória, é a virada de Deus na sua vida. Diga, está vendo esse papel? Diga, está vendo esse papel? É a nova história de Deus para você em 2022. Diga, Josué. Diga, chama a pessoa, Josué. Essa é a história de Deus para a sua vida em 2022. Avançar, derrotar inimigos, acessar lugares e tomar a riqueza das trevas. Você crê que 2022 tem uma turma aqui que vive falando aqui que daqui a um tempo na igreja, e eu não acredito nisso não, tá? Mas eu tô falando assim, eles vivem pegando meu pé que daqui a um tempo você não vai conseguir nem chegar perto de mim. Diz que eu vou ter segurança. Deus usou um profeta falar comigo esses dias. Você acredita que Deus usou um profeta falar que você vai ter segurança? Eu falei assim, para que segurança? Eu falei, para quê? Eu falei, nem o prefeito tem segurança, por que eu preciso de segurança? Ele falou assim, você não sabe o que está por vir. Com uma igreja de 6 mil membros, eu acho que eu vou ter que ser escoltado mesmo. Ah, você não vai ter 6 mil membros. Eu não tinha 30 há 10 anos atrás. E aí você fala assim, mas tem um monte de cadeira ali. Mas você precisa ver a turma que estava aqui de manhã, né? É a turma que foi nadar no Jacu e se lascou hoje. Felizmente, pessoas morrem. Isso é triste. Famílias hoje perderam pessoas. Em 2022 vai ser o ano. Vai ser o ano. Você vai ter que chegar aqui, ó, bem cedo e buscar um lugar estratégico, senão você vai ter que sentar na escada ou no chão. Porque ou as coisas mudam. Eu falei assim, Deus, o Senhor pode me recolher, porque eu não sirvo para essa vida mais não. Não é que você quer morrer não. Eu não sirvo para viver mesmice. Eu não aceito mesmice nem rotina na minha vida. Mas você fala assim que você pode morrer. Claro, eu tenho certeza de salvação. Vou sentir muito pela minha esposa. Ela não vai sentir não. Porque viúva é o que morre. E essa conversa que eles não vão casar de novo, mentira, não acredito nesse negócio não, viu? Você morre e a fila anda. Vai arrumar alguém melhor do que você. Nunca mais. Ah, tá. Tá bom. É perigoso ali no velório o manto já desenrolar. Deus abrir a visão. Ela fala assim, não vou casar mais não. Não acredito nela não. Eu falo para você, casa mesmo. A vida foi feita para ser feliz. A gente já tem problema demais. Eu não aceito a rotina. Não aceite rotina na sua vida. Deus vai tirar você da rotina. Vai chacoalhar você. De um jeito ou do outro você vai. Porque não tem mais jeito. Diz assim, ó, deu a hora. Deu a hora. Essa é a sua hora.